O Egito viveu um verdadeiro inferno nos dias que antecederam a partida dos hebreus para a Terra Prometida. Mas o que realmente aconteceu, segundo o que dizem os mentores espirituais e a ciência? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Moisés, segundo a Bíblia, foi um descendente dos hebreus. Tribos nômades habitavam a região da Palestina. Ali tem um solo muito árido. E na busca por um solo mais fértil, eles acabaram chegando no Egito, segundo o relato bíblico, onde foram escravizados. E essa opressão chegou ao auge por volta de 13 séculos antes de Cristo, quando os hebreus já estavam ultrapassando em número os próprios egípcios. Aí o faraó ordenou que todos os primogênitos hebreus fossem assassinados. Moisés estava nascendo justamente nessa época e sua mãe o escondeu por cerca de 3 meses. E depois não conseguiu mais esconder, colocou ele num cesto nas margens do rio Nilo, e aí ele acabou sendo encontrado por uma filha do faraó Ramsés II e foi educado como nobre, num ambiente palaciano. Certo dia, mais velho, Moisés foi dar uma volta e percebeu como o seu povo hebreu era maltratado pelos feitores egípcios. Um deles estava exercendo tanta crueldade contra um hebreu que Moisés o assassinou. E para evitar ser punido, ele fugiu para o deserto. No deserto, ele encontrou Jetro, que viria a ser o seu sogro, pai de Séfora. E Jetro, segundo as obras mediúnicas de Roger Bottini Paranhos, foi uma das reencarnações do mentor Ramatiz. E foi justamente ajudando Jetro, pastoreando seus rebanhos aos pés do Monte Sinai, que Moisés, certo dia, ouviu a voz de Deus, viu um clarão, lhe dizendo que ele era o escolhido para libertar o povo hebreu e conduzi-lo à Terra Prometida. Moisés então foi procurar o faraó, que, claro, recusou a proposta, não queria libertar os hebreus. Então Deus teria enviado uma série de pragas terríveis que venceram completamente a resistência dos egípcios. Mas será que elas realmente aconteceram? A saga dos hebreus é confirmada por uma série de tradições religiosas, comunicações mediúnicas e há também indícios arqueológicos, como veremos no final. E a ciência também já reúne algumas evidências de que algo realmente muito diferente ocorreu naquela época no Egito. Durante o reinado do faraó Ramsés II, a capital do Egito ficava no delta do rio Nilo, uma cidade que se chamava Pi-Ramsés. E alguns estudiosos levantaram evidências, hipóteses muito interessantes sobre o que teria ocasionado as chamadas pragas do Egito. Essas teorias estão nos livros Milagres do Egito, do físico britânico Colin Humphrey, da Universidade de Cambridge, e também no livro Pragas do Egito, do biólogo canadense Ciro Trevasinato. Segundo estes cientistas, a cidade de Pi-Ramsés parece ter sido repentinamente abandonada, há cerca de 3.000 anos atrás. Foram feitas pesquisas em cavernas egípcias daquela região e, por meio da análise das estalagmites das cavernas, conseguiu-se reproduzir os padrões climáticos prováveis daquela época. E chegou-se numa hipótese de que, no final do reinado do faraó Ramsés II, houve uma alteração climática muito drástica no Egito, que passou por uma grande seca. E o aumento da temperatura, junto com poucas chuvas, levaram a uma alteração no rio Nilo, que se tornou mais barrento, com um fluxo mais parado. Isso poderia ter levado à proliferação descontrolada de um tipo de alga, que deixa a água com uma coloração avermelhada quando morre. E esta seria a explicação científica para a primeira praga, a transformação das águas do rio Nilo em sangue. E a proliferação desta alga também explicaria a segunda, terceira e a quarta praga, ou seja,
o surgimento dos sapos, dos piolhos e das moscas, porque a alteração da alga deve ter impactado no ciclo de desenvolvimento dos girinos. E a morte dos sapos levou, pela falta de predadores naturais, a um aumento descontrolado na população dos insetos. Nós sabemos que os insetos, muitos deles, transmitem vários tipos de doença, o que também teria levado numa cadeia de fenômenos naturais ao surgimento das próximas pragas, morte de animais, sarna e epidemias dentre a população. E nessa mesma época, a algumas centenas de quilômetros dali, houve uma das maiores erupções vulcânicas da história. O vulcão Tera entrou em erupção, causando no Egito tempestades terríveis, até de granizo, e um aumento repentino no índice de precipitações, o que teria gerado condições propícias para a chegada dos gafanhotos, uma outra praga bíblica muito conhecida. E a enorme presença de cinzas, bilhões de toneladas de cinzas na atmosfera, também teria sido responsável pela nona praga, os 3 dias de trevas. E embora não existam vulcões no Egito, pesquisadores encontraram rochas de origem vulcânica no país e provenientes justamente deste vulcão, do Tera, que fica a 700 quilômetros de distância no arquipélago grego de Santorini. E há também uma hipótese para a última praga, a morte dos primogênitos. Em meio a todo esse caos, os egípcios tiveram que estocar cereais por mais tempo, em condições muito mais precárias, mais úmidas. Então, um fungo se desenvolveu, contaminando as suas reservas de cereais. E era costume da época que os primogênitos, os filhos mais velhos, se alimentassem primeiro. Então essa seria a explicação para a praga das mortes dos primogênitos. No livro psicografado Moisés, o Libertador de Israel, do médium Roger Bottini Paranhos, pelos mentores Hermes e Natanael, esses mentores confirmam que realmente houve uma alteração climática brutal no Egito naquela época. Mas eles vão além, eles mostram qual foi o papel de Moisés naquele contexto. Os mentores explicam que Moisés tinha um poder mental muito avançado, que ele, além disso, era um médium também ultra desenvolvido, uma mediunidade natural que já atingira o ápice da intuição pura. E ele também tinha a habilidade de fazer hipnoses, inclusive coletivas. Isso é confirmado também num outro livro, por outro médium, Ercílio Maes, no livro Mediunismo, de Ramatiz. Nesse livro, Ramatiz esclarece que Moisés, naquela época das pragas do Egito, realizou as mais assombrosas hipnoses coletivas que se tem notícia na história da humanidade e que ele tinha conhecimentos ocultos inimagináveis. Moisés utilizou o seu poder mental e as hipnoses coletivas para ajudar o povo hebreu em sua liberdade. Ele conseguia, por meio da sua mediunidade, da sua intuição pura, prever certos acontecimentos e assim orientar o povo hebreu o que eles tinham que fazer naquele contexto tão caótico. Ele conseguia controlar animais e até fenômenos da natureza com seu poder mental e usava as hipnoses coletivas para reforçar efeitos das chamadas pragas. Por exemplo, quando o rio Nilo se tingiu de vermelho por conta da ação da água, quando alguns egípcios foram provar aquela água, Moisés, por meio da hipnose coletiva, fez com que eles sentissem gosto de sangue. E isso ganhou uma repercussão tremenda, a população se desesperou ainda mais. E não devemos nos surpreender com o nível de atuação, de poder mental que atingiu esse espírito, Moisés. O próprio mentor que ditou o livro ao médium Roger Bottini Paranhos, o mentor Hermes, quando encarnado na antiguidade como Hermes Trimegisto, já dizia que o universo é mental. E o próprio Jesus também dizia que nós somos deuses, que poderíamos fazer muito mais coisas do que ele já tinha feito. E então os hebreus conseguem
empreender sua fuga do Egito e dão de cara com um mar. E aí a história diz que Moisés dividiu o mar, mas a ciência explica que, na verdade, e os mentores confirmam isso no livro, os hebreus chegaram num braço de mar que liga o canal de Suez ao mar Mediterrâneo. E ali houve uma combinação de uma maré excepcionalmente baixa com um vento totalmente atípico. E o texto bíblico fala justamente num misterioso vento oriental que surgiu. Então, nessas condições, os hebreus conseguiram fazer esta travessia com um mar a uma profundidade de 0,5 metro. E Moisés intuiu o momento exato deles fazerem essa travessia, porque assim que eles terminaram de fazer, aquele vento cessou e acabou causando a morte por afogamento dos egípcios que vinham logo em seguida. Muitos estudiosos da Bíblia comentam sobre o simbolismo dessa passagem em que Deus atua para auxiliar o povo hebreu a conquistar a sua liberdade, e Deus também condena, por meio dessa forma simbólica, qualquer tipo de opressão existente entre povos e indivíduos. O mentor Emmanuel, por meio da mediunidade de Chico Xavier, no livro A Caminho da Luz, já tinha nos trazido a informação de que o povo hebreu era proveniente, em sua maioria, um grande grupo de espíritos que veio exilado do sistema de Capela. E esse grande grupo, um dos 4 grandes grupos que aqui aportaram, tinha como característica justamente um grande religiosismo e grande sectarismo em suas disposições espirituais. A ciência ainda procura por mais evidências, por provas de que tudo isso realmente ocorreu e por provas também de que os hebreus realmente foram escravizados no Antigo Egito. Porém, a maioria dos estudiosos concorda que fatos narrados e consolidados em tantas tradições religiosas por tanto tempo, por tantos séculos, devem ter algum grau de materialidade. Mas existem sim indícios, e um deles é o papiro de Ipuwer, que foi encontrado em 1820 e atualmente está em exposição no Museu de Leiden, lá na Holanda, Museu da Universidade de Leiden. Veja o texto desse papiro que foi traduzido. Ele seria uma carta endereçada ao faraó, nestes termos, abre aspas, os estrangeiros, seriam os hebreus, os estrangeiros vieram para o Egito. Eles têm crescido e estão por toda parte. O Nilo se tornou em sangue. As casas e as plantações estão em chamas. A casa real perdeu todos os seus escravos. Os mortos estão sendo sepultados pelo rio. Os pobres, seriam os escravos hebreus, os pobres estão se tornando os donos de tudo. Os filhos dos nobres estão morrendo inesperadamente. O nosso ouro está no pescoço dos escravos. O povo do oásis está indo embora e levando as provisões para o seu festival. Vejam que o texto do papiro realmente comprova que houve uma verdadeira catástrofe naquela época no Egito Antigo. E os mentores Hermes e Natanael trazem uma informação muito importante. Eles explicam que os espíritos que estavam encarnados no Egito na época desses acontecimentos tão difíceis, aquela geração egípcia, eram os mesmos espíritos que estavam encarnados cerca de um século antes e que foram responsáveis pela destituição violenta do poder do faraó Akhenaton e de sua esposa Nefertiti. E, naquela ocasião, 100 anos depois, no meio daquele inferno de alterações climáticas, numa cadeia de eventos naturais, eles acabaram colhendo um grande karma coletivo. Sobre a saga do faraó Akhenaton, vou deixar na tela final o vídeo em que contamos mais informações sobre isso. E um outro vídeo também, na tela final, sobre um outro exilado de Capela que foi parar nas fogueiras da Inquisição. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Por favor, se possível, deixe o seu comentário, o seu like, envie esse vídeo para alguém, isso nos ajuda muito. A lista dos livros citados está sempre aqui na descrição. Obrigado, gente, e até um próximo vídeo.